Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Band Mulher neste primeiro sábado do ano. Que tal começar essa manhã com muita informação? O que os números prevêem para 2025? Daqui a pouco eu converso com a numeróloga Ana Maria Schneider. O verão tá aí. A doutora Stephanie Seolin vai falar hoje dos cuidados que as pessoas precisam ter com a pele nessa estação, principalmente quem tem dermatites. No quadro O Mundo das Massas Romena, dicas para uma alimentação saudável nessa época do ano. E no Limonada Zen, o Adriano Sescani inicia uma série sobre produtividade sustentável, como equilibrar o bem-estar com o trabalho. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o oferecimento das Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, e Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas, os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Como não poderia ser diferente, vamos falar de 2025, do que ele representa, desses números. E eu não poderia deixar de trazer aqui minha amiga querida Ana Maria Schneider. É verdade. Que prazer te ter aqui com a gente no Band Mulher. Eu também acho que é muito importante estar aqui contigo. Ai, que bom. E a gente quer falar de 2025, eu quero começar perguntando isso, assim, o que a gente pode esperar desse ano, Ana? Então, assim, não é o melhor ano, eu sempre digo isso, né? O 9, nós estamos no ano 9, né? Uhum. A gente soma 2 mais 2 mais 5 dá 9. Então, o que é o ano 9? O ano 9 é o final de um ciclo. Os ciclos são de 1 a 9. A gente inicia no 1 e termina, conclui no 9. Uhum. Então, assim, ó, é um ano de muitos términos, né? Eu vou dar um exemplo. Um casamento que já não está indo bem, a probabilidade de terminar é muito grande. Empresa, sociedade. Empresa enfim, também. Né? Amizades. Amizades também. Então, assim, é um ano também de doação. O 9 é regido pelo eremita do tarô, onde ele fala de doação, da gente pensar mais no outro do que em si mesmo. Né? Que, na realidade, a gente pensa muito na gente. Óbvio, né? Sim, muito egoístas. Então, vamos pensar um pouquinho no outro. Então, assim, ó, claro que não é só o 9. Eu também levo em consideração, e é muito importante, o ano pessoal de cada um. No teu caso, digamos, 29 de 11, né? Tu entraste no ano 3. Tá? O que é o ano 3? O ano 3 é um ano de expansão. Então, é um ano que vai ser muito bom para a Regina. Graças a Deus. Né? Então, assim, ó, mesmo que tu esteja no ano universal 9, mas é um ano que tu vai expandir. Pode estar certo. Porque, para mim, eu considero mais importante o ano pessoal do que o ano universal. E essa questão, falando em geral agora, né? Essa questão de clima, por exemplo, a gente vem vendo aí muitos problemas com a natureza, não só o Rio Grande do Sul, mas o país inteiro, o mundo inteiro, né? 2025 tem alguma relação, pode nos trazer algum alento sobre isso, ou a ideia é que a coisa piore? Assim, é muito difícil tu fazer esse tipo de previsão, né, em relação ao ano. É um ano 9, é um ano que vai terminar. Na realidade, vai terminar muita coisa que a gente não gostaria que terminasse, né? Então, mesmo dentro do clima, a gente vai acontecer coisas que não gostaríamos que acontecesse terminando aquele ciclo, né? Infelizmente. É um ano que marca, ou seja, né? Esses términos, exatamente. Que marca. Bom, e, por exemplo, na área de política, o que a gente pode dizer de Brasil, enfim, também, como tu já disse, é um ano, né, determinado, que termina muita coisa. Mas como é que a gente vê? Eu vejo assim, ó, na área política, né? Encerrando um ciclo. Então, muitos políticos vão sair, vão terminar o ciclo, né? Então, assim, não dá para mim explicar e dizer qual, porque eu não sei a data de nascimento de nenhum deles. Sim, né? porque tu falaste que tem a ver com a relação do ano da pessoa. É bem isso mesmo. Se um político já não está muito bem, ele está no ano universal 9 e está no ano pessoal 9, com certeza ele vai cair fora.
Eu até falei nos bastidores com a Ana sobre os times daqui, né, a Inter e Grêmio, porque Grêmio, por exemplo, já está terminando 2024 com uma fase de transição, Sim. que não se sabe ainda para onde vai, enfim, né? Como é que esse ano aí de número 9 entra para o Grêmio com um ano de expansão, será? E para o Inter, como é que a gente vê isso? Eu falo só como numeróloga ou como colorado? Não, só como numeróloga. Não pode puxar. Eu tô toda de azul, inclusive. Pois é, né? Na realidade, o Grêmio já começou, porque às vezes a gente começa a Antes, vibrar, né? Um pouco antes, né, que inicia o ano universal. Eu te diria sim, que eu vejo mudanças no Grêmio, bastante, inclusive no time também, muitos terminando, assim como aconteceu com o Jeromel, eu vejo alguns terminando o ciclo no Grêmio. Então eu vejo uma melhora, mais pouca, não vejo grande melhora. E o Inter também, em princípio? Em princípio mas também vão haver mudanças. Bom, então, se tu tivesse que dar um conselho, né, para as pessoas em 2025, o que tu diria? Em primeiro lugar, como eu volto a dizer, teria que saber o ano pessoal. Até alguém quiser, me manda um WhatsApp ali. Com certeza, vai lá nas redes sociais também que ela tá lá. Eu pego e digo, como no teu caso, tu tem um ano universal 9, mas tu tem um mês pessoal 3. Quem tem que realmente se cuidar mais é quem tem um ano universal 9 e está também no ano pessoal 9. Hoje, por exemplo, qual é o ano que a pessoa está entrando? Soma 1 mais 6, dá 7, né? 7. Mais 1, 8. Mais 2, 10. 10 mais 8, quanto é que dá? 18. 1 mais 8, 9. A pessoa que nasceu dia 16 de dezembro, ela está entrando no mês pessoal 9 e no dia 1º de janeiro ela entra no ano universal 9. Então, os términos vão ser muito maiores para essa pessoa. Nós, na verdade, aqui exemplificamos, né, um número como o número 16, para vocês entenderem mais ou menos essa questão do ano pessoal. Mas é isso, eu te agradeço, pelo menos a boa notícia para mim existe, né, que eu vou ter expansão em 2025, porque o meu ano pessoal é bom. Faça o seu cálculo também. Quero te agradecer, tá, Ana? Obrigada mesmo pela presença aqui, pela participação no Band Mulher. Bom, e a partir de hoje, o Limonada Zen inicia uma série sobre produtividade sustentável. O jornalista Adriano Sescani foi atrás de formas de nos tornarmos mais eficientes no trabalho sem comprometer a nossa saúde e o planeta. O trabalho é a essência da nossa vida. Muito mais que sustento, ele é o caminho da realização de uma vida profissional e pessoal, ajudando a construir autoconfiança, autoestima e uma vida com propósito. Com o trabalho exigindo cada vez mais de nós, é importante encontrarmos o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Cuidar do bem-estar é garantir energia e qualidade de vida para enfrentar os desafios com mais leveza. Saúde não é só a saúde física, mas também passa pela saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde do ambiente que a gente vive. Então, saúde é um contexto muito complexo. Então, quando a gente fala em produtividade sustentável, a gente está falando em criar estratégias para cuidar de todos esses âmbitos na nossa vida. E é uma responsabilidade nossa e das empresas. Nossa, individual, né? O que eu posso fazer por mim? Mas o que as empresas podem fazer por essa produtividade sustentável? O que eu estou fazendo lá no refeitório da empresa? O que eu estou fazendo no ambiente corporativo? A saúde física é a base da produtividade sustentável. Um corpo bem cuidado garante bons resultados sem comprometer o bem-estar. O quanto que isso impacta na produtividade das pessoas no trabalho impacta muito,
Porque se eu não me alimento bem, eu me alimento com uma base de muita gordura, uma alimentação mais pesada, obviamente eu também não vou dormir bem. Sou sedentário, eu também vou ter dificuldades com o meu sono. E isso pode impactar muito na produtividade do meu dia a dia, né? Eu vou trabalhar cansado, vou trabalhar assim já mais mal-humorado. Então a alimentação e os exercícios, eles são 2 pilares fundamentais de uma jornada de vida mais consciente. E a gente tem que ter muita força de vontade, né? Porque hoje em dia a gente está com pouco tempo para fazer coisas que a gente gosta. A própria alimentação, a gente tem muita coisa industrializada, então tem que ter muita força de vontade mesmo, né? Força de vontade e coragem, né? E disciplina para fazer a mudança. A produtividade sustentável também melhora a saúde mental. Somos nós mais eficientes, com mais tempo para cuidar da gente e do outro. Costumo dizer que as pessoas que não estão bem, elas não vão ser produtivas no trabalho, não vão ser eficientes no trabalho. Tem situações no dia a dia que podem perturbar a nossa saúde mental. Por exemplo, o estresse excessivo. Estresse no trabalho ou na vida pessoal? Nas duas coisas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E aí tem algumas dicas para lidar com isso, porque eu costumo dizer assim que o estresse a gente precisa gerenciar, porque ele sempre vai existir. Então, gerenciar o estresse com algumas técnicas de respiração, alguma prática de meditação. No ambiente de trabalho, a respiração ela é muito eficiente, né? Sair daquela situação crítica, levantar, né, da cadeira, dar uma volta, tomar uma água, respirar, pode ser muito eficiente. A saúde social impulsiona a produtividade sustentável, criando ambientes colaborativos que favorecem o crescimento e o bem-estar de todos. Então é muito importante assim, as pessoas se comunicarem bem, as pessoas terem autonomia no trabalho, as pessoas se sentirem parte, né, se sentindo pertencendo àquele ambiente de trabalho. Tudo isso cria uma saúde social assim, importante para o nosso dia a dia, que também impacta na nossa produtividade. E ser empáticos também. E empatia fundamental, né? Realmente se colocar no lugar do outro. Olha, o outro tá, né? A pessoa está um pouco alterada hoje, está com mau humor. O que será que aconteceu? Pode ser trânsito, pode ser um problema familiar, pode ser uma questão de doença na família. Então entender um pouquinho e criar esse senso de comunidade no ambiente de trabalho. A produtividade sustentável não é uma tendência, é uma necessidade. No próximo episódio, eu sigo falando das pequenas mudanças que geram um grande impacto no nosso bem-estar. Bom, comigo agora aqui, no Espaço Estilo Simoneto, a Tamires Rafaela. Tudo bem, Tamires? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Band Mulher. Muito obrigada. A Tamires é engenheira, na verdade. E a gente às vezes fica pensando, né? Mas como é que eu posso transformar minha casa? Enfim, o que o engenheiro entra mesmo para me ajudar, né? Sim. Então, a primeira coisa, por exemplo, que todo mundo hoje ama, é transformar a cozinha, né? Sim. Primeira coisa, olha, minha cozinha tem porta, eu quero uma cozinha americana que entre no espaço do ambiente todo, né? Que seja integrada. Sim. Como é que vocês, engenheiros, por exemplo, auxiliam, né, nessa questão? Sim, então, Regina, a gente tem que fazer toda uma análise, toda uma vistoria no imóvel para ver se aquelas paredes elas são portantes ou se elas só são realmente para vedar, para isolar um ambiente do outro e ver se tem cargas ali. Então, a partir disso, a gente avalia se é necessário fazer um reforço estrutural, se a gente precisa, né, fazer tudo isso ou se a própria estrutura já comporta. Então, a gente entra com toda essa análise. Um estudo, claro. Isso, um estudo verificando se o imóvel já tem fissuras pré-existentes, se pode ser alguma
alguma coisa de alguma sobrecarga ou de alguma infiltração, porque não adianta nada a gente fazer toda uma reforma bonita, né, contratar um designer, um arquiteto, e aí do nada ver aquela coisa toda que tu investiu, tu gastou, indo por água abaixo, né, porque não adianta nada ter toda essa parte e aí, em contrapartida, estragar porque a gente não fez uma análise prévia, E né? as pessoas acham que é fácil, né? Exatamente. Tipo, ai não, eu vou lá, vou fazer a cozinha integrada e pronto. E não é, muitas vezes vão se debater depois, né? Com Exatamente. problemas sérios ali. Isso, e pode gerar até um risco à vida dos moradores, né? Porque quando não se tem essa avaliação e simplesmente se chama um empreiteiro, um pedreiro, e vai lá e derruba a parede sem saber o que aquilo ali está carregando, né, de cargas, né, de distribuição, a gente pode, inclusive, ter o colapso da estrutura. Então, Pois a gente está é. falando de algo bem sério. Tudo a gente tem que estar falando de estrutura mesmo aí. O que Exatamente. é mais importante, por exemplo, considerar ou reformar ou redecorar um espaço? Sim. Aí vai depender muito do propósito que a pessoa quer, né? Então ela vai ter que analisar se realmente ela só quer repaginar, se ela não tem nenhuma infiltração, se ela não tem nenhum outro tipo de problema, ou se ela quer fazer uma intervenção de cozinha americana e aí ela vai mexer com partes de estrutura mesmo. Então tem que ser feita uma análise criteriosa para ver se realmente é necessário fazer uma reforma, né? Que é algo que desprende mais financeiramente também, né, contar com profissionais adequados, ou se é realmente uma coisa, eu enjoei um pouco da minha casa, mas eu quero Porque, fazer de repente, pequenas mexendo na decoração intervenções. resolve. Isso. Sim, então é bem isso, a pessoa tem que avaliar. E qual é a dica, assim, por exemplo, para quem precisa ou quer, né, reformar, mas eu sou uma que odeia aquele processo e a bagunça que faz uma reforma e a sujeira. O que a gente faz? Sim. O ideal é sempre a gente contar com um profissional adequado, né? Eu sempre falo que eu pego os meus clientes pela mão e levo durante todo o processo da reforma, né? Então, contar com profissionais qualificados, habilitados, que realmente vão ao local da reforma e da obra, porque existem alguns engenheiros e alguns arquitetos que, infelizmente, como todos no mercado, existem os bons e os maus. A gente tem também que ter o cuidado de contratar profissionais que estejam presentes na obra, que deem mais segurança pra gente, que a gente possa daqui a pouco até programar mesmo uma viagem, alguma coisa assim, e possa deixar tudo na mão desse profissional para que ele faça todo esse processo e tu chegar lá em casa e tá tudo prontinho já, sem nenhum problema. Com certeza. Olha, valeu as dicas, tá, Tamires? Acho que o pessoal vai pensar agora. Sim. Se reforma logo, né? Se espera um pouquinho para fazer direitinho. Sim. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E a gente vai agora com uma mensagem do João, né? Lá da Simoneto. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente. Hoje eu venho para agradecer esse 2024 maravilhoso que tivemos, especialmente aos nossos colaboradores, parceiros, fornecedores, amigos e clientes, que nos deram um voto de confiança para realizar os seus sonhos dos seus ambientes aqui com a Simoneto Grupo Duarte. Foi um ano de desafios e superação que conseguimos juntos buscar novas experiências, novas conquistas, novos conhecimentos e comemorações mais do que merecidas. E só para avisar, 2025 vai ser ainda mais especial, com novos recordes e com muitas novidades aqui na Simoneto Grupo Duarte. Você não vai querer ficar de fora, não é mesmo? Comigo aqui já o doutor Gilberto Laorgue Nunes, né? Já no primeiro dia, aí no primeiro sábado, né? Desse ano de 2025. Vamos falar de saúde, sim, que é importante para você saber. E hoje o assunto é miocardiopatia hipertrófica. Vamos primeiro explicar que bicho é esse, né? Que nome feio esse, né? Então, miocardiopatia hipertrófica é uma doença de fundo genético que acomete aproximadamente 1 a cada 500 indivíduos adultos e que é caracterizada por um espessamento desproporcional do músculo cardíaco, especialmente de uma região chamada de septo, que é a região que separa o lado direito do coração do lado esquerdo. Mas tem causa isso? Tem causa genética, existe um fundo genético, né, que é a maior parte dos casos, então existem genes identificados que levam a pessoa a fazer essa alteração. Inclusive, quando a gente faz diagnóstico no indivíduo, a gente tem que fazer o rastreamento na família também, porque é possível que existam outros familiares com esse tipo de alteração e que por alguma razão não foram diagnosticados ainda.
A importância desse diagnóstico é porque essa doença é uma das principais causas de morte súbita em jovens, especialmente atletas e pessoas jovens que praticam... Que é o que a gente vê muitas vezes aí, os atletas. Exatamente. E a gente se pergunta sempre, nossa, mas tão jovem. E atleta, como que... Então, essa é a principal causa de morte súbita em atletas jovens, né? Então, muitos desses casos que a gente viu, jogadores de futebol tendo uma parada cardíaca durante um jogo, muitos deles são devidos a essa doença. Pelo certo? que posso entender, na verdade, é uma doença, então, de difícil diagnóstico. Ela não tem muitos sintomas, é isso? Não, ela não é difícil de diagnóstico. O diagnóstico é feito por um exame muito simples chamado ecocardiograma, que é uma ecografia do coração. Mas eu digo a pessoa ir procurar, porque sintomas... É importante, de novo, né, como em qualquer diagnóstico médico, a história clínica, né, se vem um paciente jovem no consultório fazer uma revisão e ele diz, e a gente começa a perguntar e descobre que tem familiares que tiveram morte súbita de causa não definida, a gente sempre tem que ficar atento, especialmente se é um jovem que está pretendendo se engajar numa atividade mais intensa ou se já é praticante profissional de algum esporte. Então a gente tem que fazer esse rastreamento, certo? Os sintomas são sintomas de insuficiência cardíaca, basicamente é cansaço desproporcional, falta de ar, eventualmente síncope, como eu tinha descrito anteriormente, com a estenose aórtica, porque, embora sejam mecanismos diferentes, a estenose aórtica da válvula aórtica é uma doença da válvula, enquanto que a miocardiopatia hipertrófica é uma doença do músculo do coração. Mas ambos causam uma dificuldade da ejeção de sangue pelo coração. Então, os sintomas, na realidade, são muito semelhantes. A faixa etária é completamente diferente. Como eu havia falado anteriormente, estenose valvar aórtica é uma doença de idosos e essa aqui é uma doença que se manifesta na juventude. Então, esses cuidados são importantes. Uma vez diagnosticado, se tem um tratamento? Se tem tratamento, tá? Existe tratamento com remédios, com medicações. Existe tratamento através da cirurgia de peito aberto. E existe também, já há muitos anos, o que tem sido a primeira opção de tratamento, quando os medicamentos falham, que é tratamentos por catéter, né? Que provavelmente num próximo programa nós vamos entrar um pouco mais em detalhes. Mas é importante dizer que existem várias opções de tratamento. Dependendo do caso, da gravidade, a gente pode optar por um ou por outro. Mas existe a perspectiva de que, uma vez diagnosticada essa doença e adequadamente tratada, que essa pessoa possa ter uma vida normal. Existem alguns casos, por exemplo, de pacientes, especialmente atletas profissionais que tiveram morte súbita, nos quais, se a gente detecta que existe um perfil que favorece as arritmias malignas do coração, esse é um caso que, por exemplo, se beneficia do implante de um cardiodesfibrilador. Então, existem várias opções de tratamento. Né? Alguns atletas, teve um atleta que jogava na Inglaterra, o Eriksson, que teve uma parada durante um jogo e depois ele botou um desfibrilador, provavelmente por causa de uma miocardiopatia hipertrófica, e hoje continua jogando normalmente. Agora, eu li também, não sei se é verdade, que essa doença está na lista de doenças que poderiam garantir o direito à aposentadoria, por exemplo, se a pessoa quisesse. Isso vai depender, evidentemente, de uma avaliação médica aprofundada, né? Se realmente os tratamentos não funcionam e essa pessoa está funcionalmente incapacitada, porque esse é o princípio da aposentadoria precoce. A pessoa tem que estar incapacitada. Nem todo paciente, por exemplo, que tem um infarto, ele vai ficar incapacitado e, consequentemente, vai ter que ter aposentadoria precoce. Então, depende do caso, depende da gravidade da situação clínica e, especialmente, depende das opções de tratamento. Se não tem nenhuma opção de tratamento e a pessoa vai ter que ficar limitada por causa da doença, bom, aí sim é o caso de aposentadoria precoce. Tá bom, então. Obrigada, doutor Gilberto. Eu que agradeço. Até sábado que vem. E agora, no quadro Seus Direitos, a doutora Virgínia Lobato Flores esclarece dúvidas sobre o pagamento do IPTU 2025. Oi, Regina. Um bom dia para o pessoal de casa. Falamos sobre PVA e hoje eu venho explicar um pouquinho de como vai se dar o pagamento do IPTU aqui para Porto Alegre. Lembrando que replica muito o que muitas prefeituras no interior também o fazem. Aqui na capital, as guias estarão disponíveis para pagamento a partir do dia 2 de janeiro. E podem ser pagas até o dia 7 de fevereiro em cota única. Nesse caso, a parte vai ter um desconto, o contribuinte, de até 11%. Vamos entender um pouquinho, então, como são formados esses 11% de desconto.
Quem pagar em cota única, ou seja, o pagamento à vista, tem garantido desconto de 5% sobre o valor devido. Aos 5% poderá somar mais 3% referente ao bom pagador, aquele que não tem dívidas com a Secretaria Municipal da Fazenda. Então, além dos 5% pelo pagamento à vista, 3% como bom pagador, neste ano nós temos o benefício de CPF, aquele CPF inscrito em notas fiscais. Só que, diferentemente do que acontece com o IPVA, o tributo municipal que dá esse benefício são as notas fiscais emitidas para prestação de serviço. Então, quem tiver mais de 24 notas de prestação de serviço terá um desconto adicional de 3%. Entre 13 a 24 notas, um desconto de 2%. E quem tiver notas de 7 a 12 notas, uma redução de apenas 1%. Por que a prefeitura ela trabalha com notas fiscais de prestação de serviço, ao contrário lá do IPVA, que trabalha com qualquer tipo de nota fiscal quando eu faço uma compra? Por quê? Porque o nosso município, ele recebe o tributo em decorrência do ISSQN, que ele é um imposto municipal. E por isso incentivar as pessoas a colocar o CPF em cinema, salão de beleza, teatros, shows, casas de festas e estacionamentos. Então tem que cuidar que não é aquela nota fiscal lá, a nota legal do estado, é diferente. Os imóveis em nome de pessoa jurídica, além dos 5% de desconto com antecipação, poderão ter mais 4% se estiverem em acordo com as suas obrigações fiscais, mas aí não tem o benefício da questão da nota fiscal. Você pode ainda optar pelo pagamento parcelado. A primeira parcela inicia no mês de março, finalizando lá com 10 parcelas no mês de dezembro. Espero ter ajudado, né? Afinal, é muita coisa aí pra gente entender como é que funciona nesse final de ano. E fiquem sempre ligadinho aqui que no Band de Mulher com a Regina Lima eu trago as informações do mundo jurídico. Até o próximo programa. Nós vamos então para um breve intervalo e já voltamos com o Band Mulher. De volta com o Band Mulher e já está comigo aqui ele que estava até faltando, já faz uns dias que a gente não via ele. O Alexandre Pires, que é sócio fundador da ACG Home Care e que, claro, vem falar de 2025, né, Alex? Que tá aí, já entrou bonito. E a gente, claro, quer falar de saúde e principalmente dessa conexão que vocês têm com os idosos, né? Pois é, obrigado, né? Na verdade, eu estava afastado porque eu estava preparando 2025, né? Para a CG Home Care, a gente tinha muita coisa para fazer realmente, né, Exato. Regina? Inclusive, uma campanha maravilhosa que a gente está aí comemorando os 25 anos. Com certeza. E que vai ser agora, acho que vai ser muita coisa legal. É como embaixadora de nível nacional e que a gente vai ver agora para depois poder falar um pouquinho da campanha. Vamos falar de saúde em casa? Eu sou a atriz Luísa Tomé, embaixadora da ACG Home Care, uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, sendo uma das pioneiras no Brasil em atenção domiciliar à saúde. Se você busca técnico de enfermagem, cuidador de pessoas, fisioterapeuta, entre outros profissionais de saúde, seja para atender seu familiar em casa ou mesmo a você, fale agora com a gente. Nossa equipe irá atender você com toda a tradição e qualidade que somente a ACG Home Care possui. ACG Home Care, 25 anos. Bom, Alex, a gente viu aí Luísa Tomé, um nome famoso, nacional. Por que é importante isso, né? A ACG Home Care se posicionar aí no Brasil inteiro? Olha, Regina, a gente está num processo de crescimento da empresa muito grande, né? Principalmente com as franquias. Então, estamos entrando agora já no Nordeste brasileiro. Então, a gente precisava de um nome de peso, né? Para entrar. Tivemos um ano maravilhoso com a Nalanda. A Regina também já foi uma das nossas embaixadoras aqui. E muito legal o trabalho. Só que a Luísa Tomé, ela tem um posicionamento muito legal, ela cuida da mãe dela, né? Ela tem essa... Tem muito a ver com a realidade dela. Com a realidade, exato. E ela aceitou na hora esse convite. Foi muito legal, né? Fazer as gravações, então foi um final de semana intenso, né? De gravações.
E ela sempre vai trazer dicas, e é isso que a gente queria mostrar para as pessoas. Aliás, tu traz essas dicas muito aqui, né, no programa, e a Luísa Tomé vai trazer muito para as redes sociais, é isso? É isso, e essas dicas que a gente trouxe aqui, elas nos inspiraram para essa campanha de 2025, porque a repercussão na rede social realmente foi muito boa aqui da ACG, né, junto com a Regina no Band Mulher aqui, foi muito legal, e a gente queria realmente trazer isso. Então ela vai dar dicas especiais para os idosos, mas não somente para os idosos, Regina, ela vai trazer dicas para as pessoas no seu dia a dia também, porque muitas coisas que às vezes a gente precisa cuidar de uma alimentação do idoso, a gente também pode aplicar para a nossa própria alimentação. Até como prevenção. Né? Sem dúvida. Para chegar lá bem, né, como muitos dos nossos idosos. Exato. E o envelhecimento da população, ele é uma realidade, né? A gente tem que se preparar lá para frente, porque daqui a pouco vai ser a gente precisando. E o perfil da população, ele tem mudado muito. Hoje as pessoas têm menos filhos, ficam mais sozinhas, então o home care, né, e essa necessidade de ter alguém ao teu lado, te cuidando, uma empresa de confiança, isso vai fazer toda a diferença num futuro muito próximo, nem tão longe assim, né, Regina? Não, e é bacana tu ter essa dedicação que tu teve de ir lá gravar com ela. Foram vários dias, uma equipe muito grande. Quer dizer, para que tudo saia de forma a ter essa comunicação direta mesmo, né? Com os idosos e com as pessoas em geral. E com qualidade, né, Regina? A gente queria fazer um produto diferente, com qualidade, que, claro, tivesse o patamar de uma estrela nacional, como a Luísa Tomé, né? Então a gente queria trazer isso aqui, e a gente vai ter encontros, ela vai vir para Porto Alegre, vai ter momentos aí que nós temos tomara que a gente consiga trazê-la aqui no Band Mulher. Nós temos a nossa festa de 25 anos, né? A Regina já está convidada, vocês vão ver aí nas redes sociais, com certeza. Verdade. Não, e boa essa preocupação, assim, e realmente o que tu falou das redes sociais aqui com a gente, as dicas têm realmente dado muito certo, e as pessoas têm gostado muito, né, Alex? Com é certeza. isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu, e agora só vamos, né? 2025. Bom, gente, a doutora Luí Tomazoni hoje não está aqui, mas ela vai falar de um assunto bem legal, que é prótese dentária. Bom dia! Eu quero trazer aqui para vocês um assunto muito legal para desmistificar algumas coisas. O que é prótese? Prótese é um dispositivo usado para substituir um dente perdido, um dente que foi extraído, ou um dente que está muito destruído. Então vamos lá, que tipos de próteses existem? Existe a prótese unitária, ou seja, você tem um dente que tem uma restauração muito grande, ou um dente que foi feito tratamento de canal e ele está muito destruído, não tem muita estrutura sadia. Então o que nós fazemos? A gente coloca uma capa sobre esse dente. Antigamente se falava jaqueta, então capa, jaqueta, coroa, é tudo prótese. E aí, sobre esse dente é feito essa capa que vai devolver função e estética ao seu dente. Como funciona? A gente precisa de normalmente 2 sessões para resolver isso. Na primeira, a gente avalia, faz o preparo, faz o escaneamento desse dente, manda para o laboratório e na sessão seguinte o laboratório nos manda essa capinha onde nós vamos cimentar sobre o seu dente. Então é um dente só. O outro tipo de prótese é a prótese fixa. Então eu vou exemplificar. Imagina que você perdeu 2 dentes, um ao lado do outro. Então o que a gente faz? A gente usa os dois dentes vizinhos a esse espaço vazio como apoio. Então aqui tem um dente, aqui tem um espaço vazio, aqui tem um outro dente. A gente vai apoiar, vai fazer uma prótese apoiada nesse dente, um dente faltante aqui e mais apoiado no outro dente. Então é uma prótese fixa de 3 elementos, apoiados nos 2 dentes vizinhos. Qual é a diferença entre a prótese fixa e essa prótese fixa de 3 elementos, por exemplo? Você não consegue passar o fio dental, você vai precisar usar um passa-fio para passar por baixo para fazer a higienização. Também são necessárias 2 sessões. Na primeira, onde a gente vai fazer o preparo desses 2 dentes que vão servir de apoio, vamos escanear, mandar para o laboratório nos manda de volta e nós cimentamos essa prótese fixa. Outro tipo de prótese é a prótese sobre implante. Nesse caso, é quando você perdeu o dente, definitivamente não tem dente, foi extraído e tem um buraco na sua boca. E aí é um buraco que cabe um dente. Bom, ali vai ser feito o implante,
esperado tempo de cicatrização, que normalmente em torno de 40 dias, e daí depois desses 40 dias você retorna ao consultório, nós escaneamos esse implante, mandamos para o laboratório e o laboratório nos manda uma coroa de porcelana que vai ser ou parafusada ou cimentada, depende do caso, sobre esse implante. É como se fosse um dente natural que você sempre teve na boca. Ele fica igual aos outros, não fica nada diferente, fica muito estético. Existe também um outro caso que é protocolo sobre implante. O que é isso? Ele é indicado para aqueles pacientes que usam dentadura, aquelas próteses totais. Ou então, aqueles pacientes que sofreram algum acidente, que perderam vários dentes, ainda tem alguns dentes na boca, mas esses dentes não estão legais, eles estão com alguma inflamação e precisam ser removidos. Ou seja, vai ser feita a remoção deles e tu vai ficar sem nenhum dente na boca. Aí como é feito? Na consulta a gente já programa, é feito os implantes, que em média dá mais ou menos 5 implantes. Então, feitos 5 implantes, eu já vou estar com um provisório pronto, a gente faz os implantes e já coloca o provisório na sua boca. Você vai para casa já com o dente instalado. Claro que daí a gente vai esperar mais ou menos uns 60 dias para a cicatrização completa da gengiva e aí você retorna, nós moldamos e vamos fazer o dente definitivo. Então é uma ótima opção para quem está cansado de ter aquela dentadura, porque está num restaurante, em alguma coisa, fica mexendo na boca, é desconfortável, a gente não se sente bonito, não se sente bem, não se sente confiante com aquilo. Então, o protocolo sobre implante é uma solução maravilhosa para que você se sinta seguro com algo fixo na boca. Então, assim, essas são as opções de prótese. Acho que são soluções muito legais e muito rápidas de serem resolvidas para te devolver a mordida e a vontade de sorrir. E agora tem o Deixa Eu Te Contar. Hoje, o Adriano Sescani, meu diretor e colunista aqui do programa, vocês sabem, tem outra dica muito legal de passeio na Serra. Hoje o rolê aqui é no Sky Glass, também em Canela. Eu vou andar no Abusado. Olha, tô bem abusado, viu? Tá chegando a hora e por medidas de segurança a gente não pode entrar com o celular, porque são 360 metros de altura. Não tenho muito medo, mas confesso que dá um friozinho na barriga. Agora eu tô na plataforma do Sky Glass. A única que passa brinquedo por baixo e a estrutura ó, é incrível. São 4 blocos de vidro de 10 milímetros temperados, blindado, com uma super segurança. E a plataforma tem 68 metros. E a vista para o Vale da Ferradura é linda demais. Vamos então para um breve intervalo comercial. O oferecimento, você sabe, do programa é da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. O patrocínio especial é da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e claro que agora é a hora daquele momento zen do nosso programa, né? Então, olha, você sabia que cuidar da energia do nosso corpo, né? Equilibra muito a nossa saúde? Dá uma olhadinha aí no que a Josi fala. Bom dia! Você está cuidando da energia do seu templo, o seu lar? Conectarmos com a espiritualidade está muito além de olharmos para dentro de nós. Os ambientes por onde passamos o dia
seja a casa ou trabalho, carregam em si energias que interferem diretamente nas pessoas que ali transitam, vivem ou trabalham. Isso porque quando algo de ruim acontece em determinado lugar, parte da energia desprendida durante esse dia permanece ali. E isso contamina o ambiente ao ponto de prejudicar os outros que possam passar por ali futuramente. A casa tem vida, pessoal. Ela carrega pesares, dores, traumas, alegrias, paixões e amores que ali foram vividos. A forma de como interagimos com ela faz desse espaço muito mais do que 4 paredes recheadas de mobiliários. Por isso é essencial o autocuidado energético. Alguns cuidados que nos auxiliam a equilibrar a energia dos ambientes e do nosso organismo são manter os ambientes claros, lugares que recebem a luz solar são muito mais agradáveis e saudáveis em todos os sentidos. Não ser acumulador. Tudo que está em excesso ou que você não vai utilizar cria o que chamamos de energias estagnadas. Elas acabam funcionando como verdadeiras âncoras nas nossas vidas e prendem energias ruins e outras sensações de paralisação do fluxo natural da energia nos ambientes. Manter os ambientes organizados é auxiliar para que o fluxo seja positivo. Quando acender o incenso, mentalize pensamentos positivos. As plantas, ervas e flores melhoram a energia dos ambientes, pois são elementos da natureza. Responsáveis pela estética de cada ambiente, as cores também são determinantes para traduzir personalidades e gerar sensações de bem-estar, concentração, produtividade, capazes de ativar múltiplos estados mentais. Através do autoconhecimento, você irá conectar com as cores mais indicadas para os seus ambientes. Pensamentos positivos melhoram o seu campo energético e do seu lar. Utilize mantras, faça orações, meditação e coloque música que melhore a energia do ambiente. Sorria! A vida fica mais leve com apenas um pequeno sorriso. Para o plano espiritual e fisiológico, o ato de sorrir ajuda a rejuvenescer, diminui nossas tensões e traz fim para as emoções negativas. Cuidar de você, do seu ambiente e da sua energia é fundamental para ter um equilíbrio emocional e espiritual. As terapias integrativas auxiliam você a equilibrar as energias. Permita-se viver com fluidez. Um ótimo final de semana a todos. E agora é a hora daquele mundo das massas romena, que é aquela delícia, né, que vocês já sabem. E hoje a gente está recebendo de novo aqui a Tayana Pereira, que é nutricionista, parceira, né, da Romena. E hoje vamos falar de verão, claro, né, gente? Porque verão muda tudo também na vida da gente, é que nem as festas, vira de cabeça para baixo, né, Tayana? A nossa rotina alimentar e tal. E é marcado, claro, por dias quentes, atividades ao ar livre, as férias. Então, como é que isso tudo acaba afetando aí as nossas necessidades nutricionais? Bom dia, Regina. Muito prazer de estar aqui novamente contigo. Obrigada. Muito bom dia a todos que estão em casa. E dias quentes. Sou suspeita para falar que eu sou apaixonada pelo verão. Eu também. Mas é que aqueles dias muito quentes também é complicado. Muito quentes. Algo que eu gosto muito de alertar para esse período é o consumo de água. Que a maioria das pessoas não conseguem atingir a necessidade ideal, né, da ingestão de água diária e afeta muito, porque a gente transpira muito durante o calor, a atividade física. Então, os sinais de desidratação, eles não estão só associados àquela boca seca, por estar transpirando muito, mas às vezes aquela tontura, aquele mal-estar, que às vezes acha até que é do calor, muito forte, mas às vezes está associado à desidratação, porque associando um ao outro, às vezes não consegue atingir essa necessidade. E a minha sugestão para fazer o cálculo aí em casa é só fazer 35 ml vezes o seu peso atual, que vai dar a quantidade mínima ideal de água para você. Porque sempre se fala aquela coisa do geral, 2 litros de água. Não, isso depende de cada pessoa, né? Exatamente, é muito individual, cada corpo é um corpo. Que legal isso. Bom, como é que a gente adapta a alimentação e exercícios, né, no verão? Aliás, tem gente que fala das massas e tal, mas a massa
é super importante, né? Da energia tem que estar no nosso cardápio. Exatamente. Principalmente para quem pratica atividade física, a massa é um carboidrato refinado que vai te fornecer uma energia rápida para o momento. Para quem busca, por exemplo, um processo de hipertrofia, maravilhoso, Perfeito. porque ela tem um volume pequeno também e esse pessoal tem que comer um pouco maior, uma quantidade um pouco maior, então a massa entra com uma associada maravilhosa para esses períodos, para esses momentos. E o carboidrato é a nossa fonte primordial de energia. E até acho que a forma, a gente pode usar lá a forma que a gente falou nas festas lá, né, no Ano Novo, mas a salada de massa é uma super pedida, né? Super, super. Sou apaixonada por essa opção. Gosto sempre tanto por um processo de emagrecimento que também nesse processo a gente consegue incluir volume junto com as saladas ali, junto com aquela massa que, como eu falei, para um processo de hipertrofia ela é ótima porque ela tem um volume menor, então consegue comer uma quantidade maior. Mas para um processo de emagrecimento, o mais vantajoso é incluir uma boa quantidade de vegetais, saladas, folhosos, escolhe todos aqueles que gosta mais, inclui um bowl de salada ali, coloca sempre uma boa fonte de proteína, como frango desfiado, atum. A gente consegue fazer também um molho para acrescentar junto com essa massa ali, como molho de iogurte, que dá um sabor Agora, incrível. isso que eu ia falar, né? Porque às vezes as pessoas falam, porque a massa engorda. Gente, não é a massa que engorda, né? É o molho, geralmente, é o acompanhamento da massa, né? Então, por exemplo, essa massa com molho de iogurte, super saudável. Sim, super nutritivo. Tá consumindo carboidrato. Exatamente, associado com uma boa fonte de proteína, com os vegetais ali, todos aqueles folhosos, que nisso a gente já inclui muito mais fibra, muito mais nutriente, muito mais valor nutricional e também reduz aquele pico de glicose no sangue, que seria diferente de tu comer um prato isoladamente só de massa. Na verdade isso, a gente tem que fazer um mix, né, digamos assim, de nutrientes, porque a gente precisa do carboidrato, então não dá pra falar mal do carboidrato, né? Isso que eu digo, e as pessoas, não só quem tá malhando, mas realmente quem quer um prato também bonito, né? Exatamente, o carboidrato é a nossa fonte primordial de energia e principalmente o nosso cérebro. O carboidrato é a utilização do nosso cérebro como energia, como fonte principal. Então, por isso que dá aqueles cansaços, aquela moleza. Então, não quero ninguém andando igual um zumbi por aí. É necessário ter incluído a fonte de carboidrato na energia, que é ela que vai fornecer não só energia para as atividades físicas, mas também para a nossa rotina do cotidiano ali, de todas as atividades que a gente tem que fazer por natureza ali do dia a dia. Com certeza. Vai lá, já escolhe a massa que você gosta mais da romena, tá bom? Compra e vai fazendo as dicas bem legais. Até no Instagram deles também tem dicas e tudo. Aproveitem. Obrigada, viu, Tayana? Volte sempre. Eu que agradeço. Aqui no Band Mulher. E olha, vamos falar da sua casa aí, daquele ambiente bacaninha, né? Que você recebe aí os amigos, agora no verão principalmente. Precisa, né, gente, daquele móvel bonitinho, legal, aconchegante. E olha, você tá achando muito caro? Você não foi na Lemertz ainda, ou não olhou. Segue eles lá no Instagram que você vai ver. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Bom, e a gente está se encaminhando já quase aqui para o encerramento do Band Mulher, mas claro que tem ela antes, né? Doutora Stephanie Mainardi Seolin, que está aqui para falar da nossa pele, né? E do verão, gente, porque olha, a gente não se cuida muitas vezes. Claro que o filtro solar a gente bate em cima sempre e tem muita gente que ainda não usa. Mas além do filtro, Stephanie, que cuidados que a gente precisa ter com a nossa pele aí nesses tempos quentes, né? Então, agora o calor já está com tudo, chegou a todo vapor e é muito importante sim usar o filtro solar, mas além disso tem algumas outras dicas de cuidados que eu considero fundamentais. Agora é uma época de muita exposição ao sol e também à água da piscina, água do mar, água de rio. As pessoas têm esse hábito, né, de ir à praia, ir à piscina e tem que ter cuidado com as pessoas que têm uma pele mais sensível e mais seca ou que já têm doenças de pele como as dermatites, por exatamente. exemplo. Por quê? Se a gente ficar úmido por muito tempo com água salgada, com água com cloro, vai ressecar muito essa pele. Tu diz de maiô, biquíni não, também. Mesmo saiu do mar,
e não toma um banho de água doce, não passa uma água doce no corpo e fica com aquele sal na pele, vai ressecar muito a pele. Mesma coisa o cloro. Então pode ser que surjam novas lesões de doenças já controladas ou que doenças que estão ali piorem muito, né? Então tem que ter esse cuidado. Então saiu da água da piscina, saiu do mar, passa uma água doce no corpo para tirar o excesso do sal e do cloro. Outros cuidados é sim o biquíni molhado, a roupa molhada, e às vezes não é só da piscina ou do mar, de suor também, porque as pessoas praticam atividade física, correm e às vezes não terminam a atividade e logo vão tomar um banho ou pelo menos colocar uma roupa seca. Ficam Pode provocar com aquela uma alergia. Alergia também. E fungos. Então vem os fungos nas mulheres que têm mamas mais volumosas embaixo da mama. É comum surgir embaixo do braço, né, na região axilar, na região inguinal. Homens que têm que trabalhar de calça, às vezes usam aquelas cuecas boxer, né, mais de compridas. tecidos sintéticos. E aí, então, imagina, num calorão desses, a cueca mais a calça fechada, fica abafado, acaba desenvolvendo, então, essas micoses em regiões íntimas. Então, todas essas são doenças que são típicas dessa época do ano de muito calor. Pessoas acamadas também, que ficam deitadas na mesma posição e acabam suando. Surge também lesões na região glútea, porque em quem fica muito tempo sentado também acumula suor. Então, todos esses cuidados devem ser tomados. As crianças que têm dermatite atópica, os pais tirarem da água, já passar água doce e reaplicar. Ou um protetor solar que seja mais hidratante e específico para essa pele mais seca e sensível, ou aplicar um hidratante e depois o protetor solar. Então, são cuidados básicos, mas que evitam muitos desconfortos, né? Mas que às vezes as pessoas até nem sabem por falta de informação mesmo. Esquecem também, coisa de, não quero demorar muito, não quero perder tempo. Mas é importante, porque se não perder esse tempo, perder o tempo tá errado, né? Perder não, é ganhar. Mas se não fizer essa reaplicação e esse cuidado, vai usar remédio, vai ter desconforto, vai ter que, né? Sim. Então, vale a pena cuidar. E outra dica é para os pais de crianças, principalmente, que brincam na areia da praia. Agora é uma época que tem muito aquela larva migrans, que é conhecida como bicho geográfico. Nossa. Porque, né, as nossas praias tem cachorro, tem animais que defecam na areia, essa areia fica contaminada. Então, ao notar surgimento de lesões, principalmente nas áreas expostas, né, por sentar na areia, no chão, nas crianças, procurar atendimento o quanto antes, porque as crianças, quando elas são pequenas, elas não controlam o ato de coçar. Mas lógico. Tiram pedaços e ficam com manchas e cicatrizes. Então, algumas dicas para quem tá curtindo esse clima de praia, mas de que quer continuar curtindo numa boa, né? Exato. Com saúde, com tudo bem. E sem desconforto, né? Claro, claro. Tá bom, obrigada, viu, Stephanie? Como sempre, dicas ótimas aqui no Band Mulher. E é claro que o programa vai ficando por aqui. O Band Mulher tem um oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, né? Com lojas, você sabe, nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Bom fim de semana pra você. Até sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.